O milionário choca-se ao ouvir menino mendigo dizer que sabe curar seu pai na rodovia. As luzes brilhantes de São Paulo iluminavam o céu noturno. O milionário Ricardo sempre navegou por esse mar de luxo, cercado por carros importados e festas sofisticadas. Mas naquela manhã, ele se sentia como um náufrago em sua própria vida. O telefonema sobre a grave doença de seu pai destruiu qualquer brilho que os diamantes lhe oferecessem. Ele estava perdido em um mundo que, agora mais do que nunca, parecia vazio e sem sentido. Com a mente tumultuada, ele entrou em seu carro, uma máquina luxuosa que zumbia ao ser ligada. O trânsito estava caótico. Os motores roncavam e as buzinas ecoavam como um lamento coletivo. O ar estava pesado e a ansiedade de Ricardo pesava ainda mais. Ele só conseguia pensar em como, com toda a sua riqueza, nada poderia salvar seu pai. Mas sua vida mudaria drasticamente quando ele avistou uma figura pequena, quase invisível, na margem da rodovia. Era um menino, vestido com trapos sujos e cabelos desgrenhados. Ele segurava um cartaz escrito de forma rudimentar: "Posso curar seu pai." O que aquele garoto poderia saber sobre cura? Mas havia algo em seus olhos, um brilho de sinceridade que o fez hesitar. Ele acabou parando, a curiosidade se misturando ao ceticismo. "Você sabe curar meu pai?" perguntou Ricardo, a incredulidade tingindo sua voz. O menino deu um passo à frente e, com uma confiança inexplicável, respondeu: "Sim, se você me ouvir." Ricardo sentiu um tremor na barriga. Como poderia um menino mendigo prometer algo tão grandioso? O garoto começou a contar sua história. Ele falava de uma vida marcada por traumas, a dor do abandono que conhecia tão bem. Mencionou um pai que o deixara e uma mãe que nunca voltara. E conforme as palavras saíam de sua boca, Ricardo viu nos olhos do menino a mesma dor que ele sentia. A conexão era estranha, mas poderosa. Ambos vivendo em mundos diferentes, mas enfrentando as mesmas sombras. Enquanto conversavam, o trânsito seguia suas contrariadas rotinas. Mas naquele instante, tudo parecia desvanecer. Ricardo se lembrou de um colar que pertencera a seu pai, um relicário que ele carregava no bolso, um símbolo do amor que tinham e que agora o deixava angustiado. O menino interrompeu seus pensamentos. "Você estaria disposto a sacrificar tudo para salvar quem você ama?" A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada de intensidade. Ricardo sentiu um nó na garganta. As vozes da cidade tornaram-se um zumbido distante. Olhou para o colar na palma da mão, sentindo sua coldura. A dúvida começou a consumir sua mente. A pergunta do garoto ecoava, desafiando suas certezas. Ele não sabia o que estava disposto a fazer, mas uma pequena parte dele sabia que a vida não era apenas sobre riqueza e status. Era sobre o que realmente importava. O menino mendigo, um estranho, refletindo um pedaço de sua própria alma quebrada. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Ricardo ficou parado, o coração acelerado, enquanto o menino o encarava intensamente. Aquela pergunta reverberava em sua mente. Estaria disposto a sacrificar tudo para salvar quem você ama? Era uma questão que parecia ganhar vida própria. Ele olhou mais de perto para o garoto, buscando algo mais. Mas antes que pudesse falar, uma vibração aguda cortou o ar. Um carro vermelho em alta velocidade apareceu do nada, zumbindo pela rodovia. E em um instante, aquilo que parecia uma conversa íntima se transformou em um pesadelo.
O motorista parecia fora de controle, e sem tempo de reação, o veículo colidiu. O impacto foi ensurdecedor. Ricardo ficou paralisado enquanto o carro derrapava e finalmente parava a poucos metros deles. O clamor do acidente atraiu olhares, e antes que pudesse entender a gravidade da situação, ele viu o menino sendo arremessado para o lado, como uma boneca de pano, caindo no chão com um baque pesado. O coração de Ricardo disparou. A adrenalina tomou conta de seu corpo. Ele correu em direção ao menino. Não, 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 ele gritava, mas as palavras pareciam falhar em transmitir a urgência. O corpo pequeno estava imóvel, e o rosto sujo, antes cheio de vida, agora parecia pálido. Ricardo se ajoelhou ao lado do garoto, a dor do momento rasgando sua alma. Ele olhou ao redor. Pessoas se aglomeravam, algumas tirando fotos, outras gritando e horrorizadas. Tentando manter a calma, ele pegou o menino pela mão. Acorde, por favor, acorde. As lágrimas escorriam pela sua face, misturando-se ao desespero que o consumia. Por um segundo ele se esqueceu do seu pai, de toda a sua riqueza. A única coisa que importava era aquele menino, que repentinamente se tornara tão importante. Com um esforço, o garoto abriu os olhos lentamente. Você ainda está aqui? Ele murmurou, sua voz fraca. Ricardo assentiu, aliviado e angustiado ao mesmo tempo. O menino parecia estar consciente, mas o olhar em seus olhos era diferente, distante. Você perguntou se eu poderia curar seu pai, e até agora não sabia que eu também precisava de cura. Naquele momento, Ricardo percebeu que a conexão que sentia com o menino não era apenas por causa do desespero ou da dor. Aquele garoto sabia mais do que ele deixou transparecer. Por um instante, tudo ao seu redor se desfez. Ele se lembrou das histórias que seu pai contava sobre o ritual antigo de cura que envolvia sacrifícios, algo que sempre havia considerado uma lenda. Antes que pudesse processar a nova realidade, uma mulher surgiu da multidão. Seus olhos brilhavam, de um jeito que fez o corpo de Ricardo se arrepiar. Era uma mulher de cabelos grisalhos e olhar intenso. Sua presença parecia ter um peso especial. Ele não é apenas um menino. Ricardo, ela disse. Sua voz carregava um sotaque que lembrava o de sua mãe. Ele é parte de algo maior. O que você está prestes a descobrir mudará tudo. Ricardo olhou de volta para o menino, o nó na garganta se tornando mais apertado. O que aquela mulher queria dizer? Ele mal tinha começado a entender o que estava acontecendo. Uma onda de confusão e medo tomou conta de sua mente. Enquanto a dor do menino envolvia tudo, uma nova possibilidade se apresentava. E se o menino não fosse apenas um mendigo, mas alguém com um destino interligado ao seu? As sirenes da polícia se aproximavam, mas o tempo parecia ter parado. O mundo fora da rodovia havia desaparecido, e no lugar disso havia uma verdade prestes a ser revelada. O que realmente estava em jogo? Que segredos irromperiam da vida do menino e como isso mudaria o caminho de Ricardo? Ele sentia que o chão estava se desfeito sob seus pés. A busca por uma cura agora se tornava um labirinto de questões sem respostas, e ele não conseguia escapar da sensação de que algo estava prestes a mudar tudo de vez. Ricardo estava paralisado, absorvendo as palavras da mulher misteriosa, quando uma onda de agitação percorreu a multidão. O menino, sem se mover, estava com o olhar perdido, mas a verdade pesada das palavras da mulher ecoava em sua mente como um tambor. O que você está prestes a descobrir mudará tudo. Ele sentia que a vida que conhecia estava prestes a se despedaçar. As sirenes se aproximavam e a tensão no ar era palpável. De repente, um grito cortou a multidão. Socorro! Alguém ajude! Uma mulher desesperada estava correndo em direção ao acidente, seu rosto marcado pela angústia. Ricardo rapidamente virou-se. Era uma mulher de cabelos castanhos e olhos vermelhos, que parecia estar em estado de choque. É meu filho! Ele está ali! Ela gesticulava, apontando para o menino caído. Ricardo sentiu seu coração acelerar. A dor no peito se tornou um peso insuportável.
O menino mendigo havia se tornado não apenas um estranha, mas uma conexão com aquela mãe aflita. Era tudo tão confuso. A mulher se aproximou e, ao ver o garoto, desabou em lágrimas. Meu Deus! Ele precisa de ajuda! Ricardo! Se ajoelhou, segurando a mão do menino. O olhar do garoto agora era quase opaco, como se ele estivesse lutando para se manter ali. Por favor, você não pode deixá-lo morrer! A mãe gritava, em desespero, e a aflição de Ricardo crescia. Ele queria salvar o menino, mas ao mesmo tempo sentia o peso de seu pai à espera, como uma sombra insistente. O que fazer? O que escolher? Ele não é só um mendigo, a mulher balbuciou, puxando Ricardo do seu transe. Ele é especial. Meu filho, ele tem um dom. Ele pode ajudar seu pai, mas precisa de ajuda também. As palavras da mulher arranharam fundo no peito de Ricardo. Um dom? O que você quer dizer com isso? O que estava acontecendo? Ele olhou de novo para o menino, o coração pulsando por respostas. Muita dor. Um sacrifício, a mulher murmurou, enquanto tentava pressionar a mão do garoto. Ele se transformou em um menino em coma? Você não entende. Ele tem o poder de curar, mas ele não consegue se curar sozinho. O ritual. A mulher xingava. Ricardo estava perdido. A adrenalina estava em alta. O que é esse ritual? Gritou Ricardo, mas a mulher pareceu perder a força. Desabando ao lado do menino, o garoto abriu os olhos devagar, seu olhar ainda distante, e murmurado, a vida é um ciclo. Se você quiser curar seu pai, terá que sacrificar algo que mais ama. O olhar da mulher ficou fixo em Ricardo, que imediatamente se viu diante de um dilema aterrador. O que ele tinha para sacrificar? A vida do próprio filho? A conexão entre eles era palpável, mais intensa do que qualquer um naquela rodovia poderia imaginar. Enquanto o caos aumentava ao redor deles, Ricardo olhou para a mãe, seus rostos refletindo desespero. Ele nunca tinha se sentido tão perdido. Não pode ser verdade. Ele lembrou-se do colar de seu pai em seu bolso, um símbolo do amor que resistia ao tempo. O que ele iria fazer? O que estava disposto a sacrificar? De repente, um choque absurdo percorreu seu corpo, como um relâmpago cortando o céu. Ele ouviu um barulho ensurdecedor, seguido por um grito horrendo, e tudo apagou. O garoto, a mulher, seu pai, a cidade, tudo se desfez numa nuvem de fumaça e dor. Quando a visão retornou, ele estava de pé, cercado por uma escuridão que pulsava, e as engrenagens de sua vida pareciam ter travado em um momento eterno. Uma única pergunta ressoava em sua cabeça. O que eu fiz? Então uma nova figura surgiu da escuridão. Um homem alto vestindo um terno impecável, seu olhar carregado de segredos. Ricardo está prestes a descobrir o que realmente importa. A verdade está mais próxima do que imagina. Ricardo sentiu um frio na espinha. A história que conhecia estava prestes a mudar para sempre, e ele não sabia se estava pronto para o que viria a seguir. Ricardo se sentia como se estivesse em um pesadelo. A escuridão ao seu redor parecia engoli-lo, enquanto a figura do homem misterioso se aproximava. O coração acelerado e as palmas suadas, ele não sabia se deveria correr ou perguntar. Mas o homem sorriu de um jeito que não parecia certo. Precisamos conversar, Ricardo, sobre escolhas e o que você está realmente disposto a sacrificar. As palavras ecoaram na mente de Ricardo como um alerta, mas então algo no tom do homem o deixou alerta. Ele olhou para o garoto no chão, a mãe em prantos e a multidão agitada. Tudo isso ao redor dele parecia um filme fora de controle. E a mulher misteriosa, com seus olhos intensos, estava agora em silêncio, como se esperasse algo. Ricardo, confuso e angustiado, estava prestes a desmoronar. O quê? O que você sabe sobre isso? Ele gritou, sua voz trêmula. Eu sei que você tem um poder enorme em suas mãos. O homem deixou a frase dissolver no ar, um sorriso no rosto. O receio tomou conta de Ricardo,
enquanto o menino começava a se mexer, lentamente. Preciso que você escute, Ricardo. Toda essa busca pela cura do seu pai é uma armadilha. O homem inclinou gravemente a cabeça. Seu pai não precisa de um remédio. Ele precisa de algo mais. Do fundo do seu ser, uma mistura de raiva e desespero brotou. Como você se atreve a dizer isso? Ele está morrendo. As palavras saíram entre dentes cerrados. Ricardo desejava que essa conversa não estivesse acontecendo. Mas havia algo inquietante na voz do homem. Algo que o puxava. Você precisa olhar para o passado, Ricardo. O seu passado. E principalmente o passado de sua família. As palavras rápidas lançaram uma sombra na mente de Ricardo. Ele achou que conhecia sua história, mas agora uma semente de dúvida germinava. O que você quer dizer com isso? A mulher que antes estava em estado de choque, agora parecia se reerguer. O olhar dela estava fixo no homem. Não, você não pode fazer isso. Sua voz tremia, mas a determinação era clara. Ricardo se virou perplexo. O que você sabe sobre minha família? O enigma se tornava um labirinto. O homem sorriu, mas a frieza em seu olhar dizia que ele tinha segredos. Tudo está interligado, Ricardo. Dente por dente, trocado. Você sabe o quanto da sua riqueza foi construída em dor, não sabe? Uma dor profunda cortou o coração de Ricardo. Memórias de conversas com seu pai, aquelas histórias de ascendência e desmoronamentos passaram por sua mente como um filme. E então as palavras da mulher ecoaram. O menino tem um dom que poderia mudar tudo. Enquanto isso, o menino finalmente conseguiu abrir os olhos, mais fracos que... Antes, eu posso ajudar, sussurrou. Mas antes que alguém pudesse responder, a mãe desferiu um olhar penetrante. Ele não pode. Eu não deixarei que ele sofra. Ricardo agora estava no centro de um furacão. Sofrer? Você acha que essa é apenas uma opção? Seu tom se tornara uma gota de desespero. O caos da rodovia ao redor parecia se intensificar. A sirene da polícia se aproximando como um eco distante. Então a mulher se aproximou tímida. Eles não podem saber. Não pode haver mais dor. A revelação estava prestes a explodir. E o peso da verdade estava tomando forma. O homem misterioso sorriu de forma sardônica, como se soubesse mais do que qualquer um. Algumas verdades prefeririam permanecer enterradas. Quais segredos você está disposto a descobrir, Ricardo? A voz dele era como um fio cortante passando pela carne. Ricardo, apavorado, olhou uma última vez para o menino que agora parecia um espelho em sua vida. E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, ele ouviu a pergunta mais sombria de todas, aquela que ressoaria por toda a eternidade em sua mente. Você realmente sabe quem está lutando por você? E a que preço? O chão parecia se abrir sob seus pés, e a única coisa que ele conseguia pensar era: o que eu fiz? A confusão se tornou um mar, e ele estava afundando. E enquanto a multidão em volta se tornava um turbilhão de vozes e raios de luz, a única certeza que lhe restava era a crescente sombra do que estava por vir. Ricardo se sentiu como se estivesse no meio de uma tempestade. As palavras do homem ecoavam na sua mente, rasgando a espessura do caos ao seu redor. O que eu fiz? O peso da situação o esmagava, e seu coração disparava. Ele olhou de relance para o menino no chão, a expressão de dor em seu rosto refletindo a angústia que Ricardo carregava dentro de si. A mulher, desesperada, gritava por ajuda, mas seu desespero não encontrava eco no barulho crescente da multidão. Ricardo olhou fixamente para o homem interno, buscando respostas, mas o olhar dele era um mistério, uma camada de sombra sobre verdades que ele ainda não conhecia. O mundo parecia girar e ele estava no centro, preso em um redemoinho de emoções. Então, o garoto, com um esforço extremo, levantou um braço. Ricardo, não olhe para ele. Ele falou com um sussurro, como se aquelas palavras fossem seu último fôlego. O menino piscou várias vezes, tentando se concentrar.
Eles estão ouvindo. Não é seguro. Pregos se formaram na boca de Ricardo. Enquanto o pânico se intensificava, a mãe ao lado olhou para o garoto, claramente tentando entender o que ele queria dizer. O que você está falando, meu filho? O que ele fez? Mas o garoto não respondeu. O homem misterioso só observava, quase divertido, enquanto a tensão crescia na rodovia. E então, aconteceu. Um clarão intenso irrompeu do céu, como se os próprios deuses estivessem descendo à terra. Ricardo piscou, confundido, até que uma voz ecoou, profunda e ressoante. O preço é alto, Ricardo. Aquela voz parecia vir de todos os lados, como um eco que nunca acabava. E no instante, toda a cena mudou. O céu escureceu e a multidão começou a gritar em pânico. As luzes dos carros foram apagadas e a rodovia inteira se tornou um campo de batalha entre o que era real e o que não era. O menino caiu novamente no chão, sua respiração agora mais fraca, mas os olhos se abriram em um brilho ofuscante. Escolha agora, ele disse, sua voz ecoando com uma força que parecia vir de 1000 almas. Ricardo hesitou. A mulher começou a se afastar, puxando o filho em um êxtase de pavor. Não, você não pode. Mas a presença do homem interno se intensificou, suas expressões ganhando um ar de triunfo. Não importa quanto você tenha, Ricardo. Você não pode escapar do seu sangue. O que foi enterrado se levantará, e a verdade sempre se revelará. O homem gesticulou com uma mão, e um vórtice de luz se formou. As sombras da rodovia pareciam dançar conforme a escuridão se aprofundava. Ricardo sentiu um frio percorrer sua espinha. A revelação estava a poucos passos de distância e ele havia sentido a conexão. O que ele descobriria poderia mudar tudo. Não, eu não vou perder mais ninguém, ele gritou. E nesse instante, o garoto olhou de novo para ele. É você, o menino disse, com uma voz agora mais firme. Você é a chave, a verdade oculta. Você precisa se lembrar. As palavras cutucavam a mente de Ricardo. E as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Mas a dor era tanta que ele não conseguia ver claramente. Então, a mulher, em meio ao desespero, gritou. Ele não é só um garoto, ele é. Ele é meu filho, mas é seu irmão. Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. O quê? Como é possível? O mundo ao seu redor terminou por um momento. Obras de arte, segredos em caixas trancadas, memórias sem palavras. Tudo começou a se agitar nas profundezas da sua mente. E enquanto a multidão em fuga se espalhava, o caos se formava numa nova realidade. O homem interno observava tudo com um sorriso enigmático. Agora, Ricardo, a escolha é sua. O que ele iria fazer? O que significava tudo isso? Ele tinha que descansar em algo. A verdade estava diante dele. Mas o que mais havia sido escondido? As perguntas ficaram pairando no ar. E o futuro parecia tão incerto quanto aquela luz brilhante que ofuscou suas visões. Com o coração acelerado e as emoções em ebulição, Ricardo estava prestes a tomar a decisão que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. Ricardo se sentiu paralisado. As palavras da mulher ecoavam na sua mente. Ele é seu irmão. Ele olhou para o menino no chão. A expressão de dor agora misturada com uma revelação que poderia mudar tudo. O caos ao redor parecia distorcer-se, e por um instante, as vozes da multidão desapareceram. Tudo se resumia àquela verdade atordoante. Não, isso não pode ser verdade, gritou Ricardo. Mas havia uma parte dele que já sabia. Uma verdade enterrada sob camadas de mentiras e segredos familiares. O olhar ansioso da mulher, a angústia no rosto do menino. Tudo começava a fazer sentido. Como ele não havia percebido antes? O homem interno olhou para ele com um brilho de satisfação. Agora entendemos as ligações, não é mesmo? A vida é um ciclo, e você está no centro.
Aquelas palavras eram veneno puro. O que mais ele havia escondido? Todo o peso da história familiar de Ricardo parecia cair sobre seus ombros. Quem realmente era seu pai? O que mais não tinha contado? O menino no chão gaguejou. Ricardo, eu só queria ajudar. Mas há algo que você precisa saber. Ele se esforçou e intensificava. Ele não sabia se estava mais chocado com o que havia sido revelado ou com a possibilidade de perder o irmão novamente. As sirenes da polícia estavam cada vez mais próximas e a tensão aumentava. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, se ajoelhou ao lado do filho. Precisamos de ajuda imediatamente. Mas suas palavras pareciam perdidas no ar. Ricardo estava a um passo de um colapso total, sua mente assoberbada. De repente, um grito irrompeu da multidão. Cuidado! Uma figura emergiu correndo, e antes que pudesse perceber, um carro bateu na lateral, girando descontrolado. O impacto foi assustador. A multidão gritou, e o caos despontou novamente. O carro parou com um estrondo, e a cena virou. Em uma sequência de eventos surreais. O foco de Ricardo se desfez. Não! Ele gritou, enquanto via pessoas caindo e se dispersando. Então, uma sombra enorme lhe cobriu, e tudo ficou escuro. Ele caiu, e a cena se desfez em um redemoinho de gritos e luzes piscando. Quando a luz voltou, ele estava em um lugar diferente. Um cenário sombrio e alucinatório, como se tivesse entrado em um pesadelo. A mulher e o menino estavam desaparecidos. O homem interno sorriu, mas seus olhos estavam frios. Agora você entende, não é? Porque tudo tem um preço. Ricardo sentiu o chão faltar sob seus pés. O que está acontecendo? O que você fez? Ele estava em estado de choque. O homem começou a desfazer a realidade ao seu redor, transformando o espaço num labirinto escuro e cheio de ecos. Você estava tão focado no que poderia perder que nunca percebeu o que tinha a ganhar. A voz do homem se distorceu, e em uma fração de segundo, Ricardo viu um flash de seu pai. Mas não era a imagem que ele esperava. Era a fraqueza, o desespero e uma sombra de algo muito mais aterrador que supostamente havia sido enterrado. Qual é o verdadeiro sacrifício? Ricardo, você queria salvar seu pai, mas o que vai fazer com tudo isso agora? Ele sentiu uma onda de desespero inundá-lo. Era sua chance de alterar o destino, mas há um custo terrível. E enquanto a escuridão se aproximava, Ricardo percebeu que a resposta poderia estar mais próxima do que imaginava. Ele precisava enfrentar não apenas o que estava prestes a perder, mas também o que poderia significar suas escolhas. A verdadeira batalha estava apenas começando. E enquanto ele tentava enxergar na escuridão, a pergunta ressoava em sua mente. A que preço você está disposto a lutar por aqueles que ama? Ricardo se sentia paralisado. As palavras da mulher ecoavam na sua mente. Ele é seu irmão. Ele olhou para o menino no chão. A expressão de dor agora misturada com uma revelação que poderia mudar tudo. O caos ao redor parecia distorcer-se, e por um instante, as vozes da multidão desapareceram. Tudo se resumia àquela verdade atordoante. Não, isso não pode ser verdade, gritou Ricardo, mas no fundo, uma parte dele já sabia. As memórias começaram a voltar, fragmentadas e confusas, como um filme repleto de cortes abruptos. O olhar ansioso da mulher, a angústia no rosto do menino, tudo começava a fazer sentido. Mas como ele não havia percebido antes? O homem interno olhou para ele com um brilho de satisfação. Agora entendemos as ligações, não é mesmo? A vida é um ciclo e você está no centro. O rosto de Ricardo começou a queimar de vergonha e raiva. O que mais você sabe sobre mim? Sou que minha família. Seu coração pulsava no ritmo de um tambor. E toda a dinâmica ao seu redor parecia mudar. A mulher se agarrou ao menino enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Ele precisa de ajuda, mas há coisas que você não entende, Ricardo. O garoto estava como um espelho rachado,
refletindo verdades dolorosas que ele não queria enfrentar. Mas o que mais havia sido escondido? O medo começava a apertar seu peito. Ele não pode ficar aqui. A mulher gritou, olhando para o menino. O que vocês estão fazendo com a gente? O homem interno riu levemente, como se soubesse de algo que os outros não. De repente, um grito irrompeu da multidão. Socorro! Me ajudem! Todos olharam na direção do som. Um carro apareceu voando pela rua, descontrolado, chocando-se com a barricada da rodovia. O impacto foi aterrador. Ricardo ficou paralisado. O carro girou e a cena se transformou em um espetáculo de luzes e sombras. Em um momento, tudo se desfez. E ele viu suas próprias memórias. Uma criança pequena, correndo em um parque. Uma figura familiar se distorcendo em um pesadelo. As lembranças estavam se agolpando, misturando passado e presente. Ele não podia acreditar no que estava vendo. A mulher colocou a mão na cabeça do filho, tentando protegê-lo. Mas não havia como escapar do caos. E então, em meio a todo aquele tumulto, o menino levantou a cabeça, olhando fixamente para Ricardo. Eles estão voltando! As sombras! E o que era apenas um chamado se tornou um grito direcional na escuridão crescente. De repente, um riso ecoou e ele percebeu. O homem interno não era quem ele pensava. Você não entende, Ricardo. O que você considera a sua vida é só uma peça nesse jogo. Tudo o que você conhece, tudo o que você amou, é uma ilusão. A revelação acertou como um soco no estômago. Antes que pudesse reagir, a mulher gritou. É por isso que não podemos continuar de frente. Ele não é só um menino, ele é a chave para a verdade. E a verdade quebrou nossa família. A confusão cresceu como um furacão. O menino agora estava pálido. E a realidade que cercava todos começou a rachar. Ricardo se virou buscando respostas em meio ao caos. Então, algo gelado subiu pela sua coluna. Ele olhou para o homem, a expressão desdenhosa e ameaçadora. Você deve decidir agora. Salvar a verdade ou proteger a ilusão. Os sons do acidente ecoavam ao fundo. E a luz do dia parecia se apagar. Um pânico surdo tomou conta de Ricardo. Ele não sabia o que escolher. E nesse instante, tudo começou a girar. As sombras pareciam se mover, como se a própria realidade estivesse se despedaçando ao seu redor. E com um último grito, ele ouviu o menino dizer: Você precisa lutar, Ricardo. Algo está vindo que vai destruir tudo. A cena se estilhaçou. A rodovia, as pessoas, as verdades reveladas se tornaram um vórtice de escuridão. E enquanto tudo desaparecia, a única coisa que permaneceu foram as palavras. Qual é o seu verdadeiro sacrifício? Ricardo se sentia paralisado. As palavras da mulher ecoavam na sua mente. Ele é seu irmão. Ele olhou para o menino no chão. A expressão de dor, agora misturada com uma revelação que poderia mudar tudo. O caos ao redor parecia distorcer-se, e por um instante, as vozes da multidão desapareceram. Tudo se resumia àquela verdade atordoante. Não, isso não pode ser verdade, gritou Ricardo. Mas no fundo, uma parte dele já sabia. As memórias começaram a voltar, fragmentadas e confusas, como em filme repleto de cortes abruptos. O olhar ansioso da mulher, a angústia no rosto do menino, tudo começava a fazer sentido. Mas como ele não havia percebido antes? O homem interno olhou para ele com um brilho de satisfação. Agora entendemos as ligações, não é mesmo? A vida é um ciclo, e você está no centro. O rosto de Ricardo começou a queimar de vergonha e raiva. O que mais você sabe sobre mim? Sobre minha família? Seu coração pulsava no ritmo de um tambor, e toda a dinâmica ao seu redor parecia mudar. A mulher se agarrou ao menino enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Ele precisa de ajuda, mas há coisas que você não entende, Ricardo. O garoto estava, como um espelho rachado, refletindo verdades dolorosas que ele não queria enfrentar. Mas o que mais havia sido escondido? O medo começava a apertar seu peito.
Ele não pode ficar aqui. A mulher gritou, olhando para o menino. O que vocês estão fazendo com a gente? O homem interno riu levemente, como se soubesse de algo que os outros não. De repente, um grito irrompeu da multidão. Socorro! Me ajudem! Todos olharam na direção do som. Um carro apareceu voando pela rua, descontrolado, chocando-se com a barricada da rodovia. O impacto foi aterrador. Ricardo ficou paralisado. O carro girou e a cena se transformou em um espetáculo de luzes e sombras. Em um momento, tudo se desfez e ele viu suas próprias memórias. Uma criança pequena correndo em um parque. Uma figura familiar se distorcendo em um pesadelo. As lembranças estavam se arroupando, misturando passado e presente. Ele não podia acreditar no que estava vendo. A mulher colocou a mão na cabeça do filho, tentando protegê-lo, mas não havia como escapar do caos. E então, em meio a todo aquele tumulto, o menino levantou a cabeça, olhando fixamente para Ricardo. Eles estão voltando. As sombras, e o que era apenas um chamado, se tornou um grito direcional, na escuridão crescente. De repente, um riso ecoou, e ele percebeu. O homem interno não era quem ele pensava. Você não entende, Ricardo. O que você considera sua vida é só uma peça nesse jogo. Tudo que você conhece, tudo que você amou, é uma ilusão. A revelação acertou como um soco no estômago. E enquanto ele tentava processar essa nova realidade, um clarão iluminou o céu. Uma luz branca, intensa, como se o próprio sol estivesse explodindo. Todos na rodovia ficaram paralisados, incapazes de reagir, como se o tempo houvesse parado. A luz envolveu Ricardo e ele sentiu uma onda de calor e dor ao mesmo tempo. Uma sensação tão familiar que o fez lembrar de algo. De repente, a memória do ritual que seu pai havia mencionado anos atrás bateu em sua mente como uma onda. A luz começou a se concentrar no menino. Seu corpo vibrou e uma névoa começou a emanar dele, como se uma força sobrenatural estivesse despertando. É isso! O ritual nunca foi só uma história! Ele gritou, mas sua voz mal conseguia ser ouvida entre os gritos da multidão. O homem interno parecia concentrado agora, observando o menino com um olhar de admiração e desprezo. Você fez a escolha errada. Deveria ter se preparado para o que vem a seguir. O homem falou, a voz carregando um tom ameaçador. E com isso, a luz que envolvia o menino se transformou em uma sombra densa. Como um feitiço maldito, a sombra começou a se espalhar, sugando todo o brilho ao redor. Os gritos se tornaram mais altos, e Ricardo sentiu um nó na garganta. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, o menino se levantou. Suas feições mudaram. Seus olhos, antes cheios de inocência, agora brilhavam com uma intensidade sobrenatural, quase hipnótica. Ricardo, não! Ouça! Eu não sou quem você pensa! Ele gritou, e a revelação atingiu Ricardo como um raio. Eu não sou seu irmão. Sou a razão pela qual sua família se despedaçou. As palavras cortaram o ar como lã afiada, e o mundo à sua volta desmoronou. O chão tremeu. A verdade que ele nunca esperou ouviu fez sua mente girar. A cada palavra, a realidade que ele conhecia se desfazia, e todas as dores e segredos da sua família começaram a emergir como sombras do passado. A confusão se transformou em pânico, e a luz que havia surgido agora era um turbilhão. Você precisa saber a verdade, Ricardo. Todos que você ama têm algo a perder, e eu sou a chave. Essa não é apenas uma escolha, é um preço a se pagar. O menino, ou a criatura que tinha tomado seu lugar, levantou a mão, e de repente seu olhar se fixou em Ricardo, com um olhar que parecia atravessar sua própria alma. Agora tudo estava prestes a desmoronar. A multidão gritou, e Ricardo sentiu seu coração disparar. O que realmente estava acontecendo? Qual era o preço a se pagar? E quão longe ele chegaria para salvar aqueles que ama? A pergunta ecoou na sua mente enquanto a realidade começava a se separar como um espelho quebrado, e ele se perguntou,
Que segredos estavam realmente escondidos dentro dele? E será que ainda havia algo que pudesse salvar sua família? Ricardo se sentiu paralisado. As palavras da mulher ecoavam na sua mente. Ele é seu irmão! Ele olhou para o menino no chão, a expressão de dor agora misturada com uma revelação que poderia mudar tudo. O caos ao redor parecia distorcido e por um instante as vozes da multidão desapareceram. Tudo se resumia àquela verdade atordoante. Não, isso não pode ser verdade! Gritou Ricardo, mas no fundo, uma parte dele já sabia. As memórias começaram a voltar, em flashes, como um filme antigo, cheias de cortes abruptos. O olhar ansioso da mulher, a angústia no rosto do menino. Tudo começava a fazer sentido. Mas como ele não havia percebido antes, isso tudo foi uma mentira, não foi? Abaixou a voz, seu coração batendo como um tambor. O homem interno sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. A verdade é sempre mais complicada do que se imagina, não é mesmo? A mulher começou a chorar. O desespero limpando seu rosto. Por favor, Ricardo, ele precisa de você. Mas você também precisa saber o que realmente aconteceu. O menino, com um esforço, levantou a mão e, com um fio de voz, disse: Eu não sou apenas seu irmão. Sou parte da sua história que ninguém nunca quis contar. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés. O impacto das palavras era enorme. O burburinho da multidão ao redor parecia se esvanecer em um zumbido distante. Ele não sabia se queria ouvir mais, mas a curiosidade e o medo o mantinham no lugar. Se você não sabe a verdade, não poderá proteger sua família. A mulher ajoelhou implorando. Por favor, escute-o. É tudo o que temos agora. O menino respirou fundo, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. O que você precisa saber é que nosso pai não é quem você pensa que é. Ricardo sentiu um frio na espinha. Como assim? As palavras saíram em um sussurro, mas a voz interna gritava para que ele se afastasse. O homem interno riu, o som frio atravessando o espaço. Seu pai fez escolhas, Ricardo. Terríveis escolhas. E o que está prestes a acontecer vai mudar tudo. O pesadelo de um momento para o outro parecia palpável. Então, com uma súbita explosão de luz, um carro convergiu em alta velocidade em direção à multidão. O sequer um segundo de sinalização. O impacto foi ensurdecedor. Gritos ecoaram, pessoas se esquivaram. Ricardo viu o menino ser arremessado para longe como um brinquedo, e tudo ao seu redor se desfez em caos. Nesse instante, algo cósmico parecia se quebrar. A mente de Ricardo girou em um turbilhão. Ele correu em direção ao menino no chão, mas desmaiou quando os gritos tornaram-se uma sinfonia de pavor. A mulher, agora pálida, o acompanhava. Ele não pode morrer. Ele é a ligação entre vocês. A visão estava turva. A realidade parecia escorregar entre seus dedos. Tudo o que Ricardo havia construído estava se desmoronando. Cada grito, cada lágrima despejada pelo chão frágil criava ondas de dor. Mas em meio ao caos, uma nova percepção se formou em sua mente. Poucos segundos podiam mudar tudo. Seu pai, ele é parte de um plano maior. Uma maldição que se estende por gerações. A mulher gritou desesperada enquanto segurava o filho que agora parecia em estado de choque. O que você está dizendo? Ricardo perguntou com aversão, tentando encontrar sentido no devaneio da mulher. Seu pai teve uma escolha, e essa escolha levou você a este momento. O garoto, ainda no chão, lutou para sussurrar. Ricardo, você precisa entender. Você pode acabar com isso e salvar todos nós. As palavras flutuavam enquanto os corpos cercavam a cena. O hesitar coletivo ecoando na mente de Ricardo. Do fundo, uma voz familiar surgiu. Ricardo, era seu pai, o rosto enrugado e coberto de dor, avançando contra a multidão, em direção ao filho. Pare, não acredite nele. O caos estava prestes a se tornar uma tempestade, porque cada escolha feita no passado agora se voltava para ele. Ricardo olhou para seu pai e depois para o menino.
A dúvida selava seu coração. O que estava acontecendo? Qual era a verdadeira relação entre eles? E enquanto o tempo começava a se desfiar, ele se deu conta de que a escolha que teria de fazer não seria apenas sobre salvar, mas sim sobre o que estaria disposto a destruir, para finalmente entender quem realmente era. Ricardo ficou paralisado, as revelações ecoando em sua cabeça. Enquanto a mulher aos seus pés segurava o filho desfalecido, o caos ao redor parecia distante, como se o tempo tivesse parado. Ele olhou fixamente para o menino, no chão, que agora lutava para se levantar. O peso da verdade estava esmagando. Como assim eu não sou seu irmão? A pergunta escapuliu de seus lábios, cheia de incredulidade. A mulher, a cada palavra do menino, parecia se despedaçar ainda mais. Ele precisa de você, Ricardo. Precisamos de você, disse ela, a voz embargada. O menino respirou fundo, tomando coragem. Ricardo, a maldição que sua família carrega começou muito antes de nós. Eu sou a parte que estava perdida, mas sou mais do que apenas um fardo. Se não enfrentarmos isso agora, todos estaremos perdidos. O desespero em seus olhos crescia. A multidão ao redor ainda estava em choque, mas alguns começaram a se aglomerar mais perto, como se as palavras dele os atraíssem. Ricardo olhou para o céu nublado, o vento, soprando como um aviso. Ele não podia deixar o medo tomar conta. O que você quer que eu faça? A vulnerabilidade em sua voz era palpável. O homem interno observava, sem pressa, como se a cena fosse apenas uma peça de teatro. Precisamos quebrar a maldição, o ritual, descobrir a verdade por trás de tudo. O garoto fechou os olhos, como se estivesse convocando forças que todos pensavam que não existiam. Você precisa querer, Ricardo. E se algum de nós vai sair vivo disso, precisará abrir mão de algo muito precioso. As palavras do menino abriram as comportas da mágoa. O peso da verdade o sufocou, e ele olhou para seu pai, que agora estava a poucos passos, com uma expressão atormentada. Pai, você sabia disso? A pergunta cortou o ar. Silêncio! O homem interno franziu a testa, como se estivesse apreciando o drama. Você tem que decidir, Ricardo. O que vale mais, a verdade ou sua paz? O tempo pareceu parar, o chão tremeu sob seus pés, e o falecimento das sombras tomou forma ao seu redor. Ricardo sabia que a decisão estava apenas começando. Da multidão subiu um murmúrio. Havia medo, mas também esperança. Ele se virou para a mulher, vendo a fragilidade de sua escolha refletida em cada lágrima que escorria pelo rosto dela. Eu não vou deixar vocês. Eu não vou jogar isso fora. A determinação crescia no fundo do seu ser. Então, uma luz brilhou ao redor do menino. Era intensa, quase ofuscante. As sombras pareciam se contorcer e se dissipar. Preciso de você, dê-me a sua dor e eu darei a você a verdade. As palavras foram acompanhadas por um eco profundo, e um toque da luz ao redor fez com que Ricardo sentisse um calor familiar. Estou pronto! A confissão saiu como um sopro, uma promessa feita no limite da escuridão. Um instante depois, tudo ao seu redor se iluminou. A dor que sentia, a culpa, as memórias distorcidas, tudo isso se acendeu em uma explosão de cores. Lembranças de festas em família, risadas e a conexão antes esquecida floresceu. Ele viu seus pais juntos, rindo, sentindo o amor que sempre estivera ali, escondido sob a dor. Então, houve uma paz. As sombras se dissiparam, e todos pareceram respirar fundo ao mesmo tempo. O menino sorriu, e a luz envolveu tudo como um abraço acolhedor. A mulher estava ao lado dele, os olhos cheios de gratidão e amor. Ricardo sentiu seu peito leve. Ele havia escolhido. Mas quando a luz se apagou, ele percebeu que, embora aliviasse, a jornada não havia terminado.
As consequências das escolhas ainda estavam pendentes, e a vida continuaria a testar cada um de nós. E assim, entre sorrisos e lágrimas, Ricardo tomou a decisão mais importante de todas. Ele se virou para a câmera, ainda sentindo o peso da experiência. As verdades que enfrentamos moldam quem somos. E agora sei que nada é em vão. Antes que a tela escurecesse, ele olhou diretamente nos olhos do público. Você precisa se inscrever agora. Não quero que perca as próximas histórias que virão. Esfolie o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. E não saia ainda. Clique na próxima história emocionante que está aqui no final do vídeo. Ela pode ser ainda mais impactante. Vamos juntos descobrir o que vem a seguir.